Fala galerinha, começando mais um CD Talk Show. Você já sabe quem é, né? Tá aí na thumb, tá no título do YouTube. Lucian Barros, diretor do Vitória. Se eu não tô enganado, diretor de futebol. Isso aí. Diretor de futebol do Vitória Futebol Clube. Aí preparando o clube para 2024. Lucian, muito obrigado, cara, por bater esse bate-papo. Um dos caras aí que quando a gente começou o podcast falou, eu quero participar. Eu falei, pô, com certeza, chegou o momento, cara. Eu fico muito feliz mesmo, obrigado por ter aceitado o convite. Ô Vinícius, obrigado você pelo convite. A gente acompanha o trabalho há um tempo, né? Desde lá do início, lá você gravou alguns resultados, acabou dando certo. Isso aí. E você que está acompanhando o CD Talk Show, né? Tem nossos patrocinadores aí, Vistec Serviços e Tecnologia. Propaganda da Vistec vem agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Também tem a nossa casa de aposta, a Pocarbet, o jeito capixaba de se divertir e também de você apostar, de se torcer, fazer a sua fezinha. O link tá na descrição para você poder apostar. E fica de olho lá no Instagram, que de vez em quando a gente vai soltar uns cupons lá também. Beleza? Baú do Cabeleira, onde você encontra qualquer camisa de qualquer clube do futebol capixaba. É isso mesmo, lá no Baú do Cabeleira você encontra cada relíquia, que é só lá mesmo, só com Cabeleira. O link do Instagram do Cabeleira vai estar aqui na bio e também não perca as oportunidades lá. Valeu? Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Onápolis. E também você quer ir ajudar ao CD Talk Show continuar e não sabe como, o Pix está passando na tela, faça sua doação de qualquer quantia, que vai ser muito bem-vinda. E assim, Luciano, até para começar, cara, a pergunta, eu até falei o seu sobrenome, Lucian Barros. Quando você chegou no Espírito Santo ano passado, me apresentaram você como Luciano Velasco, mas Velasco não é o seu sobrenome. Não, é porque eu trabalhava na Velasco Esporte. Isso aí, essa questão. Até esses dias eu conversei com um cara e falei, não, Luciano Velasco. Eu falei, não, Lucian Barros. Aí ele, por quê? Eu expliquei, né, por causa dessa questão. Lucian Barros, e cara, como é que começou essa sua trajetória nessa análise assim, de direção de futebol? Você tentou jogar bola, tentou ser jogador? Como é que foi? Todo garoto sonha em ser jogador de futebol, né? Só que com 14 anos, né, quando eu tava lá em São Paulo, o professor da escolinha falou, ó, vai estudar que é melhor que você faz. E hoje é o diretor do Santo André, né, Marcos Gama, né? Hoje é um amigo meu aí no futebol. Mas começou nisso, aí eu procurei estudar, só que não pensava, nunca passou na minha cabeça trabalhar com futebol, até porque eu não sabia nem como começar, né? Em 2016 foi onde surgiu o primeiro convite para me trabalhar na empresa do Velasco, né? Aí foi onde comecei a participar das coisas do dia a dia dos atletas, né? Tipo assim, acompanhar jogos, alguma necessidade ou outra, você tá ali de um freelancer, faz tudo para eles, né? Então começamos em janeiro de 2016 nessa parte de atletas, né? Na parte de clube foi maio de 2016 quando eu tive talvez a maior escola da vida que eu falo até hoje, que foi ter assumido a gerência do Central de Caruaru sem ter nenhuma experiência. E numa Série D para disputar no modelo antigo. Grupo com 4, classificava o primeiro e alguns segundos. Entendeu? Tinha CSA na minha chave. Morra! Foi no ano que eles subiram? Foi o ano que eles subiram, entendeu? O Central de Caruaru, querendo ou não, é um dos grandes times ali do interior do Nordeste. É um gigante adormecido, né? Quando eu trabalhava lá, primeira entrevista, eu lembro que, você tem que dar entrevista lá. Aí quando eu cheguei lá, tinha Band, Record, Globo, SBT, mais umas 8 rádios aí. Aí o cara chega pra trabalhar no Espírito Santo, tá aqui numa página de comédia pra poder ser entrevistado. É uma diferença assim. E aqui agora, eu lembro quando eu cheguei aqui, você tinha pouca informação, né? Você tinha pouco. Hoje o principal canal ainda era através do Twitter lá de vocês lá, que eu acompanhava, já tinha algumas noções, né? Peguei bastante informação, os gols, alguns lances. Primeiro, por exemplo, Dodô e Max, né? Tinha
estavam na Desportiva, depois foram pro Serra, aí algumas coisas, que foi quando, acho que era o Marcelinho que era o treinador do Serra, aí teve alguns jogos que ele tirou o Max, colocou de zagueiro, aí foi quando nós começamos a ter a convicção que o Max era zagueiro, não o volante, antes do Nova Venécia ser anunciado, a gente já estava acompanhando já o campeonato para montar, então isso aí facilitava e é um meio de comunicação hoje, a divulgação do campeonato fica forte, né? Pô, e além do Central, você estava falando aqui nos bastidores de Sampaio Corrêa. Assim, vamos dar um baque até chegar no Nova Venécia, que não, que foi o... Né? Eu saí do Central de Caruaru, aí logo em seguida... Você foi em qual posição na chave? Lá, nós ficamos em terceiro. Pô, No último jogo, se a gente vence, o CSA tava fora. Entendeu? Mas assim, tinha muita... Você administrar, por exemplo, tinha treino aberto lá que dava 1.000, 2.000 pessoas. Treino aberto. Entendeu? Então é uma realidade, porque lá tinha uma política lá, era o seguinte, você torcia pro time da capital, mas você torcia pro time da cidade. Então não tinha aquela concorrência, né? Então você via muito isso daí. Então é um patrimônio, você vê lá, você pega lá, tem um estádio próprio, ele está num dos metros quadrados mais caros da cidade. Então tem bastante coisa assim. E agora tem mais um... Já tinha o Porto, né? Tinha um Porto, aí criou o Caruaru City. Agora criou o Caruaru City. Entendeu? Na época lá. Porque lá você tem a sede das TVs na cidade. Então isso dá um poder. Por exemplo, a gente tinha... Eu lembro que o âncora, os dois âncoras, tanto da rádio como da TV do jornal local, da Globo, eram torcedores apaixonados do clube. Então, tipo assim... Todo dia a gente tinha 5 segundos no jornal local na Globo, pô. Então, falando Central. Bom demais. Só que a gente não conseguia fechar patrocínio. Aí aquilo ali não fechava na minha cabeça. Era a Cancha fornecedora de material esportivo, um dos poucos clubes ainda que tinha Cancha. Verdade. Entendeu? Mas você rodou no Nordeste também, né? Sampaio Corrêa, como eu falei. Aí não, o Sampaio Corrêa foi o do Rio. Do Rio. Nossa, confundo, é porque os dois Sampaios, são dois Sampaios, porque na verdade muita gente pensa que Sampaio Corrêa é de Saquarema. Saquarema é a cidade e Sampaio é um município. Pra mim, o Saquarema é Boa Vista. E o Boa Vista não é de... Não, fica lá, né? O Boa Vista é do Rio, né? Então eles acabaram porque o Boa Vista ele foi comprado, né? Pelo antigo Banco Boa Vista, João Paulo. E aí você anda, acho que uns 10 quilômetros, você chega nesse... Lá chama de distrito, né? Então, tipo, você chega em Sampaio, que aí você chega no Sampaio Corrêa. Subiu agora pra Primeira do Rio. Que era um projeto antigo dele. Mas a Primeira do Rio que é aquele grupo ainda que define quem vai jogar com os grandes, não é? Tem esse lá. Não, acho que agora eles mudaram, cai um. E o que cai já disputa a segunda, e quem cai da segunda pra terceira já disputa a terceira no mesmo ano. É uma coisas do futebol carioca. Só carioca. Só que antes disso eu passei aqui no Atlético Itapemirim, em 2017, na base. 17 Atlético Itapemirim, que foi bem, Zé Humberto tava lá, né? Tinha um timaço e eu tava na base, né? Aí nós saímos na Copa Espírito Santo porque a gente tinha montado um planejamento seguinte da empresa. Se o time conquistasse os objetivos no profissional, o time da Copa Espírito Santo seria um time sub-23, né? Para poder você pegar os meninos da base, mais algumas contratações, mais os terceiros, o grupo 3 lá de treinamento, para você fechar, reduz folha e depois você guarda a caixa para vir no outro ano mais forte. Aí deu um desentendimento, aí nós saímos lá. Na época o Zé Humberto falou que não queria trabalhar na época com jogadores jovens. Aí a gente nós resolvemos mesmo assim ainda ganhou a Copa Espírito Santo. Ganhou a Copa Espírito Santo, entendeu? Porque se você não planejar a Copa no início do ano, você vai chegar na Copa fraco. Isso até hoje. Porque se você pensar em montar 2 times, no modelo hoje do futebol capixaba, você vai gastar mais. E você não vai ter uma ideia de time, porque o tempo de intervalo hoje, principalmente hoje... que naquela época ainda demorava um pouco mais. Demorava um pouco mais. Você tem um intervalo hoje muito curto, acho que de 15 dias, 20 dias, né? De um para o outro. Então, se você vai trazer contratações novas, até você fazer parte de exame, preparação física para entrar, é muito difícil. Não, eu lembro muito bem que esse modelo atual de ser capixabão logo após eu começar a Copa Espírito Santo, foi um desejo da própria diretoria do Vitória. Eu lembro de conversar com alguns diretores e eles que proporam isso acabaram sendo aceitando. E aí, querendo ou não, ironicamente, no primeiro ano eles jogaram e foram campeões, ok. No segundo ano... Já não jogaram. Já não jogaram. Eles foram pra Série D, beleza, um foco na Série D total.
Mas ainda acho que ali, quando não foi para classificar para a Série D e vendo a Copa Espírito Santo, o nível que estava um pouco mais baixo, na minha opinião, talvez o Vitória tivesse entrado, podia ter garantido a vaga na Série D esse ano. Ah, com certeza, porque se você pegar a Copa Espírito Santo do ano passado, era um nível muito alto. Estou para te dizer que o nível de jogo estava maior do que o próprio estadual. Se você pegar jogo por jogo, né? Se eu pegar o equilíbrio, acho que estava maior, né? Só que também tem um desafio muito grande. Você jogar uma competição nacional, nós passamos isso em Nova Venécia, junto com a Copa Espírito Santo, você tem que no mínimo subir a quantidade de elenco bem, assim, nós chegamos a ter 36 atletas com 4 goleiros, então são 32 atletas de linha, mais 4 goleiros, aí você tem uma lesão aqui, uma lesão ali. A jornada dupla não é fácil. E fora que você ainda tem que ter material humano para trabalhar as outras. Por exemplo, a gente teve jogo aqui em Cachoeiro contra o Estrela, e aí você viajava no outro dia para poder ir para um jogo fora da Série D. Aí quando a gente estava saindo, o time que veio jogar aqui, o segundo time, estava chegando. Aí você viu alguém machucado que quis entrar no busão, ele... Não, e tinha muita coisa. Teve jogador que teve que ficar aqui, membro de comissão técnica, se eu não me engano, teve que ficar aqui em Vitória e encontrava com o time aqui. Não, cara, é complicado. E até antes mesmo de chegar no Nova Venécia, vamos falar agora de 2024, como é que tá a preparação. Eu confesso que uma das principais perguntas que eu queria te fazer, porque um torcedor do Vitória me mandou bem assim, até começando um pouco a rivalidade, o Branco começou a anunciar, né? E o cara me mandou bem assim no privado. Para cada munição do Rio Branco, o Vitória tem um arsenal. Algo nesse sentido. Eu falei, caramba, o Vitória tá com o elenco montado já. Algo mais ou menos assim, não foi exatamente com essas palavras, mas algo nesse sentido que o Vitória e o Rio Branco vão começar a disputar anúncio de contratações. Claro que pode ser uma brincadeira de torcedor e tal. Passando agora para um assunto sério, como é que tá o planejamento? Já anunciaram aí Foguete, não vou falar todo mundo, talvez vou esquecer, mas o Foguete foi marcante pela forma como ele foi anunciado, né? Também renovações, né? O Carlinhos... não deixa eu esquecer, João Paulo, Tony, Camilato. Então você pega, já tem uma espinha do time, né? Alguns remanescentes. Então você mantém os destaques da equipe, né? Desde o goleiro, aí passa o Carlinhos, Camilato. A gente tem uma perca significativa, que são os 4 zagueiros. Nós não temos zagueiros, né? Então aí você vai para o meio campo, que o Carlinhos e o João Paulo acabaram tendo um destaque muito grande na Série D. E o Tony, que foi o artilheiro da equipe. Então você já começa bem, né? O torcedor às vezes entra nessa linha de o outro lá tá contratando, a gente aqui, calma. Chiesa e Tony estão lá já. Entendeu? Tipo assim, a gente tem que ter uma frieza muito grande, porque a gestão ela tem que partir de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então, cada um tem sua estratégia de mercado. A minha estratégia de mercado ela é bem peculiar. Então eu, por exemplo, eu sempre falo que meus últimos 4 artilheiros, eles vêm de clubes que eles não têm tido sucesso. Então depois, quando a gente chegar, tem Gabriel Beck, Patrick, o próprio Alisson Mira, o Vitão. Então eram jogadores teoricamente que foram sempre questionados, né, nas contratações, e acabaram virando, né, vingando. Por quê? A gente tem um perfil do treinador, perfil de jogo, e a gente busca, independente do nome, um jogador que se enquadre taticamente, tecnicamente, dentro daquele perfil de jogo. E aí se vai ser fulano, ciclano, beltrano, se vai ter nome, se não vai, aí é outra situação. Aí, questão mais de dentro de campo do que mesmo de nome. Né? Exatamente. Então eu sempre busco mais o retorno técnico, né, dentro de campo, que eu acredito que o maior marketing que a gente possa ter hoje dentro de um time é o próprio resultado, né? Porque às vezes a gente traz um nome de peso, alguma coisa ou outra, aí você tem que analisar bem o que você está buscando nisso daí. Então o planejamento da equipe hoje ela vem muito em cima disso, né? Nós iniciamos o planejamento com um treinador, aí na sequência dos dias lá, acho que um mês e pouco depois, acabou que foi decidido pela não continuidade dele. E aí você puxa o freio de mão de novo, porque aí você tem que escolher outro treinador para aí sim você começar a montar a equipe, né? Porque tem treinador, se a gente pegar os últimos 3 treinadores que ganharam mais títulos aqui dentro do estado nos últimos anos, a gente tem Duzinho no Real, que joga com os 2 volantes lá em cima.
né? A gente tem Rodrigo César que joga numa transição usando muitos lados de campo, com a transição rápida. Então, Cássio que gosta um pouco mais da posse de bola, mas é com um time mais compactado, né? Então, isso daí tudo vai mudando. Se a gente falar só dos 3, você já muda o nível de contratação do que você vai buscar. Eu acho que o Eric Bonfim veio aqui, ele falou que, por exemplo, a diretoria contratando tem que estar muito alinhado com o treinador. Então, acontecendo uma vez, ele não sabia nem que o cara ia chegar, não, ele joga dessa maneira, o diretor X achou que era uma boa, não sei o quê. Tem que estar muito alinhado, e até vou deixar mais pra frente pra perguntar dessa questão da troca do Vitória, né? Tipo, trocar o pneu com o carro já andando, né? Porque anunciaram a renovação do Ney, depois encerramento, né? E traz o Cássio agora. Mas, por exemplo, muita gente tá comparando, querendo ou não, o Vitória com o Rio Branco agora, porque são os dois clubes que estão movimentando o mercado. Mas como você falou, o seu orçamento é um, a sua análise de mercado é outra e o seu pensamento do treinador é um. Do Rio Branco, o orçamento é outra coisa, a análise de mercado é outra, o pensamento do treinador é outro. Então, não adianta querer comparar muito, né? Eu sei que o torcedor leva muito isso pra questão, mas foi isso que você falou. Deixar... Literalmente, torcedor do Vitória, deixem os homens trabalhar. É basicamente isso. Né? Deixa a direita. Claro que a cobrança é válida e tal, mas creio que não tem nenhum torcedor do Vitória insatisfeito nesse momento, até porque futebol capixaba movimentando no mercado em setembro é algo inédito, se eu não estou enganado, aí nos últimos anos. Porque, querendo ou não, sempre foi muito tardia a questão da preparação para o capixabão. Exatamente. Se você pegar no passado, quando eu estava no outro clube, eu fiz um movimento bem semelhante. Que foi quando eu posicionei o time no mercado, que foi a renovação do Emerson Martins. Acabou a Série D, 15 dias depois a gente anunciou a renovação do Emerson Martins, né? Então, o movimento hoje em setembro, ele é bem peculiar, mas por questões de oportunidade de mercado. Então, quando você vai buscar algum atleta ou outro que tem concorrência de outros mercados, porque... tem uma dificuldade aqui no estado ainda do nível técnico de você convencer um atleta a vir para cá só por um contrato de janeiro a maio. É muito difícil você convencer um atleta que tem isso, né? Então, por exemplo, eu conheço vários atletas, mas aí ele tem A1, A2, A3 de São Paulo. Ele tem primeira do Mineiro, ele tem primeira do Gaúcho, ele tem primeira do Rio, primeiro do Pernambucano, Nordeste, Copa do Nordeste. Então você acaba, às vezes, a sua proposta salarial é a mesma. Mas a visibilidade do campeonato é outra. É outra. E aí você perde numa coisa. Você vai oferecer, por exemplo, um jogador do Rio um valor que ele ganha lá, um exemplo, um X. Aí ele só de direito de arena ele tem 2x. Aí ele ele põe na cabeça dele que se ele fizer um jogo bom contra os grandes, mudou a vida dele. E aí eu vou lá atrás, quando o Botafogo não era nada, ele estava passando por uma dívida. Maxwell, jogador do Resende, fez um lance, fez um gol, mudou a vida. Se eu não me engano, hoje está no Botafogo ou Cuiabá, uma coisa assim, no Sport ou Cuiabá. Então, eles têm essa imagem. Então, é difícil hoje, a gente tem que ir andando de formiguinha em formiguinha. Eu acredito que desde que eu cheguei aqui em 2021 até agora, acho que o mercado ele deu uma crescida, deu uma credibilidade pra gente. Então isso daí vai facilitando, né? Da gente trazer o nível de jogo, o fato de ter todos os jogos transmitidos. Eu sei que é uma discussão muito ampla, os valores, mas tem um valor que a gente não pode colocar na mesa. Um valor de mercado de um clube transmitido é uma coisa, o valor de uma empresa transmitindo é outro. A credibilidade é outra. Quando você traz uma empresa para acreditar no teu projeto, é diferente de você criar o seu próprio conteúdo. Entendeu? Eu lembro que o Atlético Paranaense, quando surgiu, foi muito disso. Ele ficou nas migalhas muito tempo, até ele ser independente financeiramente. Então, até a gente chegar nesse nível, a gente vai ter que aceitar o que vem, porque a gente tem que só juntar forças. Eu lembro, o Luciano, eu lembro que foi aquela conversa em SAT e Eleven, quando o ano passado, né, e tal, e agora veio a TVE, pegou tudo. Até, obrigado TVE também, agora com a base, né, a gente tá transmitindo alguns jogos também, felizmente a gente conseguiu. Mas, cara, essa análise é muito interessante. Porque, por exemplo, querendo ou não, muitos jogadores estão em atividade. Né, o futebol no Brasil... Querendo ou não, as grandes séries ainda estão aí, tipo uma série C da vida ainda. Tava até acontecendo tanto tempo atrás, tá no mata-mata agora, né? Aí você tem aí no Rio de Janeiro jogando uma Copa Rio ainda acontecendo. É igual. Achei engraçado essa semana a Portuguesa anunciar, tipo, a torcida, né? Botelho não vai ficar... Mas tá acontecendo a Copa Rio, ganharam agora do Serrano. Como é que... né? Essas questões.
Até falaram que aquele centroavante lá não vai ficar também. Marcelo Toscano. O Toscano, tipo, isso, cara, informação de torcida, mas beleza. Então, ainda tem uma Copa Gaúcha acontecendo, tem competições aí de certo nível acontecendo. Copa lá no Mato Grosso acontecendo. Copa Paulista. A Copa lá do Mato Grosso, por exemplo, tem um jogador ganhando lá R$40 mil por mês. Caramba. Entendeu? Então, hoje, das competições do segundo semestre, do último trimestre, porque hoje a gente já não pode mais nem falar de semestre, né? A gente já tem que falar quase de trimestres. Essa competição do Mato Grosso, por exemplo, você tem Daniel Costa, tá? No Betim, né? CSA, tudo. Então, é a Portuguesa do São Paulo, então rodado. Então, você tem jogadores, eles pegaram jogadores do Náutico. Então, você tem jogadores jogando essa competição hoje em folha de clubes lá de 200, 300 mil, 400 mil no último trimestre do ano de competição. Então, é um nível assim, peculiar, coisa que você vai montar um calendário desse muito diferente. Aí você pega, por exemplo, a saída do Marcelo Toscano junto com a saída do Botelho, são reais, eles realmente saíram da equipe, porque eu sou bem ligado ao presidente da Portuguesa, o Marcelo, né? Então, eles saíram da equipe, mas só que a gente tem que entender. O cara começou o calendário dele em dezembro do ano passado. Que é o começo da preparação para o Campeonato Carioca. Exatamente. Nós estamos entrando no mês 10. Então, são 11 meses. 11 folhas de pagamento. E ele tem que manter o nível de equipe sempre lá em cima, porque ele não consegue diminuir nem um pouco o nível. E você fala que não tem vaga para a Série D do ano que vem, tem que chegar na final da Copa Rio para, caso for campeão, escolhe, e se for vice, pega o que sobrar, que é a Copa do Brasil ou a Série D. Exatamente. Então não é fácil hoje você fazer futebol, né? Exatamente. E até falando disso, como foi a conversa embrionária, como que o pessoal do Vitória chegou a você, o que eles pediram, sabe? Qual o maior seu objetivo com o Vitória agora nessa nova jornada, como foi a conversa com a diretoria? Querendo, a gente sabe que o Vitória tem uma cúpula por trás, né? Meio que podemos dizer que é uma direção, os diretores ali se reúnem, veem como é que tá essa questão de assim, né? Como é que foi conversado? Qual é as metas? Se tem alguma meta? Tipo, a gente tem... As metas que foram passadas é que o Vitória esteja sempre figurando nas competições nacionais todos os anos. Então, esse é o primeiro objetivo, voltar às competições nacionais. O Vitória não pode ficar fora de competição nacional, né? Então, o primeiro objetivo é esse. Segundo objetivo, o título. A gente vai subir, conseguir o objetivo da Série D para 2025. O primeiro objetivo de 2025 não é o acesso da Série C, e sim se manter na Série D, e depois você vai ser em peso para jogar a Série D, né? Então, esses são os primeiros objetivos. Segundo, né, a conversa se iniciou logo... A gente já tinha uma conversa já durante a Série D, algumas consultas, mas nada... acho que você tá... Aquele zagueiro que veio do Vasco, se não me engano, foi um intermédio seu. Tipo assim, eles apresentaram uma necessidade, tinha uma dificuldade de orçamento, porque estava no meio de competição. Aí eu fiz alguns contatos com alguns amigos que são head scout agora, que eles são responsáveis agora de essa nova função no futebol, de alocar os jovens, né? E aí eu acabei conseguindo trazer ele para cá para ajudar o Vitória no clube. E dentro do que pôde, acho que ajudou bem a acompanhar as partidas. Estava vendo até a análise dele essa semana, pouco mais de 70% de ações bem-sucedidas dentro de jogo, tá bom. Então, aí iniciamos essas conversas, né? E depois, pós-jogo do Ceilândia, né? A gente teve uma reunião na segunda-feira, e onde foi definido que eu iniciaria o trabalho, né? A gente coloquei minhas condições, eles colocaram as condições dele, os métodos dele de trabalhar. Eu falei, não tem muita coisa distante do que eu penso do futebol, né? E do que eu penso também não está muito distante do que eles pensam, né? Então eles queriam uma pessoa que vivenciasse o futebol 24 horas ali, né? Que tivesse uma rotina dentro do clube, que às vezes o pessoal fala profissionalização é cara. Não, organização é barato, você tem que ter a pessoa certa para colocar as coisas no lugar, né? Então, só que eu falei para ele, não faço sozinho, tem uma equipe boa lá, não precisou mexer muita coisa, não vai precisar mexer muito, porque você tem um Charlinho que é um expertise de supervisão muito boa, aí você tem já a equipe de massagista e tal, então você tem um staff já pronto. Então, isso tudo facilitou o acordo, né? Aí você vem através de Rodolfo, Perovano, Camilo, Ademar, Guto. Então, esse pessoal aí, com certeza facilitou, porque eu tinha proposta do Rio, eu tinha proposta de Minas,
e tinha proposta do Nordeste. No Rio, eu pensei que eu ainda não estaria pronto para poder assumir o tal projeto que foi me passado. Era algo maior que de questão de orçamento, questão de desafio, eu achei até que estava um pouco acima do que estrutura patrimonial que eles tinham. Entendi. Talvez tinham dinheiro, mas não tinha estrutura. Então, tipo assim, aí eu falei para eles que era melhor, às vezes, segurar um pouco, mas ainda fica me ligando, né? Eu falei para eles, não, agora deixa eu tocar aqui, eu tenho um contrato com Vitória. E a ideia aqui é a gente dar sequência aqui por um bom tempo, não ficar só um ano de contrato ou qualquer coisa do tipo, sim dar sequência, mas o que você precisar, se eu puder ajudar, eu ajudo. Então ficou bem definido. A partir daí nós iniciamos as avaliações internas, né? De elenco, né? Avaliação de trabalho, tudo isso, e nesse período foi um período bem sensível porque você tinha jogadores saindo, você tinha jogadores chegando, você tinha jogador lesionado. Então a questão das inovações todas tiveram o seu crivo, podemos dizer assim. Eu dei uma avaliação, eu participei das renovações dos atletas, né? Mas não decidida pelas saídas. Tá. Renovação, ok, mas saída você não teve o poder. Porque eu até falei para eles, até seria injusto eu avaliar só pelo que eu estava vendo pela TV. Né? Porque futebol você vê uma coisa pela TV, no dia a dia é outra. O craque dentro de campo, às vezes fora de campo é a laranja podre da caixa. Exatamente. Então eu falei para eles, vocês aqui são as pessoas ideais para falar quem é que deve ficar, quem é que não deve ficar. Né? Então eu não quero ser injusto com o jogador e nem com o clube de renovar com alguém que o clube veja que seja um problema. Né? E aí nós iniciamos esse processo. Nós tivemos poucos remanescentes, né? Mas dentro do que... Dentro do padrão do futebol capixaba, eu considero alguma coisa? Tipo assim, eu acredito que a gente começa... Eu falo que os outros vão ter que correr atrás, porque a gente já sai na frente com o que ficou. Né? Entendeu? Porque hoje você tem Camilato. Excelente goleiro. Está entre os 3 melhores do estado. João Paulo e Carlinhos está entre os 3 melhores meio-campistas. Unânime. Entendeu? Tony está entre os 3 melhores centroavantes do estado. Então não tem que se questionar. Então nós já saímos na frente. Quem tem que correr atrás são os outros. Então isso daí já nos tranquilizou. Aí teve a saída do Maicon. Né? Foi até recentemente. Recentemente, né? Nós já começamos a fazer algo que era um atleta que tinha mais um mês só de contrato no clube. Então com a saída dele, ficando um percentual dos direitos econômicos para o clube, no futuro a gente já está pensando em um clube estabilizado financeiramente no futuro. Porque se o Maicon prospectando, fazendo alguns negócios, o Vitória vai receber um percentual da futura venda. Então, essa é a ideia que a gente procura fazer. O passe dele não pertence ao Serra? Não. O Serra, na transação do Serra para o Vitória, o Serra abriu mão do percentual dele e sugeriu que o Maicon pedisse demissão. E não emprestasse. A primeira proposta do Vitória era de empréstimo. Igual foi feito com o Nova Venécia. Essa daí eu também participei. Né? Participei junto com o presidente Rodolfo. Né? E foi uma atacada muito de mestre, de expertise. Foi um negócio assim, muito rápido. Né? Na hora de decidir, nós pegamos uma fragilidade ali, conseguimos fazer, e o Serra fez com que o Maicon... Se você não quiser ficar aqui, você pede demissão. E aí acabou indo. Então... Hoje o Maicon, o passe, ele não está mais contratado pelo Vitória, mas tem um potencial de passe ainda para futuras vendas do Vitória. Sim, já está tudo certo, documentação trocada. Bom, gestão e planejamento. O pessoal até brinca com isso, mas é verdade. E como é que está a análise de mercado? Como você falou, você está acompanhando essa competição igual Copa Paulista rolando, Copa do Mato Grosso, Copa Gaúcha, Copa Rio, você quer não, que é carioca, né? Copa Rio tem... quem conhece você no Instagram sabe que você sempre tá lá no Estádio Luz Brasileiro, acompanhando e tal. Análise de mercado. Até agora, me ajuda só a me perder as contas. Vocês trouxeram 4 renovações. Camilato, Tony, João Paulo e Carlinhos. Chegou, me ajuda a lembrar, o Foguete. Marco Antônio, Maicon Assis. 3. Alisson Calcaio. Alisson Calcaio, 4. Então já tenho 8, falta 3 para fechar o time titular. Como é que tá a análise? Qual é a perspectiva do Vitória? Por exemplo, pré-temporada, quando deve começar? Já tem algo pensado nesse sentido? Ou ainda não? Ainda está só mesmo na análise de mercado e aproveitando essas oportunidades que o mercado dá agora no mês de setembro? Hoje a gente está... A gente está gravando em setembro, né? Mas vai ao ar ainda em meados de outubro.
A gente tem hoje da análise de mercado, a gente tem mais em média 5 a 8 jogadores por posição, né? Já com conversas iniciadas. Então nós priorizamos ali, colocamos em ordem. Pelo que você falou, uma das prioridades é ser zagueiro. Hoje a gente tem essa prioridade, é uma posição bem sensível, né? E assim, e ela encaixa muito do perfil do treinador, né? Você não consegue contratar zagueiro se você não sabe quem é o treinador, porque cada treinador tem um jeito, né? Construção de jogo, linha de 4, se não gosta, rápido, posicionar, essas coisas todas. Então, essa parte. A parte de pré-temporada, a gente está esperando o arbitral, que deve ser convocado aí essa semana, nas próximas 2 semanas, até por questões de prazo, né? Então, aí tem o time da Série B também ainda. Da Série B, então a gente deve começar a discutir isso assim que tiver a data de início. Mas a gente já tem a ideia de quantos dias a gente quer trabalhar, né? Dentro dessa quantidade de dias que nós já pretendemos trabalhar, a parte da preparação física junto com a fisiologia já está montando todo o processo de trabalho, e aí vai ser indiferente da data de apresentação. Se vai ser novembro, se vai ser dezembro, eles já estão com o trabalho já pronto para poder colocar em prática, independente da data. A única coisa que está faltando colocar no trabalho é só a data. Né? Então, já tá tudo correndo dos trâmites. Cara, é muito bacana. Em questão de orçamento, eu não sei se a diretoria passou, tipo assim, temos um limite que, sei lá, foi 2x do ano passado, meio X, porque, querendo ou não, o Vitória não está em competição nacional, somente Copa Capixabão e provavelmente a Copa Espírito Santo também, né? Visto que, não sei, depende, né? Vamos deixar para falar de Copa Espírito Santo lá, mas vamos focar no Capixabão. Como é que tá, em comparação a outros orçamentos que você já trabalhou? Eu sei que é delicado falar números, mas é um orçamento bom, uma quantidade bacana? O orçamento hoje que a gente tem, ela faz jus à briga pelo título, né? A gente sabe que tem hoje, a gente está mapeando também os orçamentos dos outros clubes, né? A gente sabe hoje que tem 2 clubes aqui que está com orçamento ou não tem, o posicionamento do mercado está dizendo que vai ser um orçamento acima do nosso, né? Que aí faz a gente ser mais cirúrgico ainda, né? Tem alguns clubes que ainda não se movimentaram, que impede você saber como eles vêm, mas a gente sabe que aumenta a dificuldade de achar jogadores. Foi o que você falou, já saíram na frente. Entendeu? Então, tipo assim, quem vai começar a se movimentar em novembro, dezembro, não quer dizer que também vai dar errado, mas a dificuldade é maior de você convencer atletas. Então você pode pegar atletas, às vezes é a sobra de alguma coisa, né? E a sobra às vezes você não escolhe, pega o que tem, né? Então o nosso orçamento hoje, ele faz jus à briga pelo título capixaba, né? Com o trabalho que a gente vem fazendo, eu tenho um orçamento lá, e aí dentro desse orçamento toda semana a gente tem a reunião com a diretoria lá para apresentar os nomes, apresentar como é que está funcionando, como é que não está, né? Até para eles também interagir do trabalho, até porque não tinha essa pessoa na minha função, né? Então eu sou estranho da história, né? Mas assim, eu acho que de apoio de diretoria eu estou bem. Em outros clubes que eu trabalhei eu não tinha tanto apoio, né? Hoje eu tenho braços para poder dividir responsabilidades, isso daí facilita também o meu trabalho, né? Porque futebol você contrata hoje, você não quer dizer que vai dar certo, dar errado, né? Mas você contrata para dar certo. Eu acho que todos os lugares que eu passei, os meus times chegaram, né? Os times chegaram. Então, o que bateu na porta foi o Central. E talvez se tivesse passado, talvez eu teria achado que tinha dado tudo certo. E não tinha, né? Tinha muita coisa errada fora de campo. E foi ali o maior ensinamento da vida que eu tive. Que fora de campo é mais importante do que dentro de campo. O futebol, eu posso dizer que é realmente assim. E o que me deixa mais entristecido hoje é, às vezes, ver times bem fora de campo, mas dentro de campo horríveis. Porque eu sei o quanto o fora de campo interfere dentro de campo. Mas quando o fora de campo tá bom, mas dentro de campo tá horrível, eu fico, o que tá faltando? Aí eu acho que são peças. Você pegar, vou dar um exemplo. Você lembra do Patrick? Grande Patrick. Patrick em 4 anos acho que fez 8 gols antes de chegar ao Nova Venécia. Quando eu trouxe o Patrick pro Nova Venécia, o Patrick tava trabalhando entregador de farmácia. 12 quilos acima do peso.
Eu tinha acabado de não renovar com o Rafael Castro, que tinha feito o gol de empate contra o Astra na Copa Espírito Santo. E a torcida me matando. Tem até o nome da música, né? Em dezembro de 21. Então, assim, o pessoal pegou muito no meu pé e eu falei, sempre, fica tranquilo, eu sei o que eles estão fazendo. E foi a troca mais fácil para mim. Porque eu conheci o Patrick. E o Patrick tinha vindo com um propósito. E o Patrick, ele deslancha, ele estreia contra o Serra e faz um gol no segundo tempo, numa assistência fantástica do Carlos Vitor. E nós empatamos 2-2 esse jogo. E o Patrick, quando chega na reta final da Série D, o Patrick quer largar o futebol de novo. Ele chega na minha sala 8 horas da manhã chorando. Falando que não quer mais, que vai voltar para casa para cuidar da família, né? Não sei o que tinha. E depois comecei conversamos quase até 11 horas da manhã. E aí ele resolve ficar. Eu falei, cara, fica. Porque alguém tem que pagar a conta de casa. Se você voltar para casa, você vai voltar para a farmácia. Vai voltar para o amador, você vai voltar para isso, vai voltar para aquilo. Então você não vai ter o que fazer. Isso foi no começo da Série D? Já na reta final, na fase de classificação ali, no retorno do grupo. No retorno. Entendi. Ele queria largar. Aí... Porque eu lembro que ele sai bem na decisão ali nos jogos. Eu falei pra ele que ele ia pra Série B, se ele continuasse daquele jeito, né? Aí quando chegou no jogo do Brasiliense, um dia antes chegou a proposta do Brusque, do primeiro jogo. Só que a gente ainda era o primeiro ano de janela de transferência, né? Então tudo era muito novo para os clubes. Pô, janela de transferência local, como é que eu vou poder, não sei o que é isso. Hoje já tem uma flexibilidade. Hoje você consegue deixar o jogador, se o jogador tiver em uma competição nacional, esperar o clube ser eliminado para ser transferido. Então você fica mais seguro. Ano passado não. Ano passado era o primeiro ano da janela de transferência. Eu não sabia esse detalhe. Entendeu? Então a gente tinha... O Patrick, ele tinha um prazo para ser inscrito. Acho que foi o que aconteceu com o Água Santa esse ano, né? Exatamente, o Água Santa segurou os jogadores e aí depois a CBF começou. Por quê? A lei quando ela é criada, a regra quando ela é criada, aí os clubes com o tempo vai aprimorando para a realidade nossa, né? Só que foi esse ano. Eu falei, Patrick, eu só posso te liberar se você garantir a classificação do Nova Venécia hoje aqui. Aquele jogo que eles quase morreram lá. Entendeu? Ele foi e fez 2 gols na partida. Aqui nós fomos com 3-1 para lá. E aí não tinha como. A proposta era 20 vezes maior do que ele ganhava no Nova Venécia. Caramba. Entendeu? Para o cara que tinha largado o futebol, passar pelo que ele passou durante o clube e chegar nesse coisa, então, foi um ganho muito grande. Né? Então, tudo isso interfere fora de campo. E isso daí o torcedor não sabe. Né? A gente tem nossas pressões. Só que você está lidando com muitas pessoas, são níveis muito emocionais. E o jogador tem uma emoção, até mesmo emoção que eu falo esse lado da família, e tem um lado talvez muito pejorativo que eu vejo, que é a vaidade, tipo, fulano tá mais na mídia do que eu, por exemplo, o cara que tá no banco tá puto porque o titular tá fazendo gol. Tem uns caras que não pensam muito no coletivo, pensam neles. E aí a gente como gestor, a gente que trabalha fora, a gente tem que identificar isso. Né? A gente tem que pegar essa sensibilidade desses atletas e você identificar e conversar com eles. Eu obrigava a comissão técnica a passar todos os dias na fisioterapia. Por quê? Pra gente ali, para questões psicológicas, é mais importante você dar atenção no momento a quem está machucado do que a quem está 100%. Nós tivemos muitos processos assim de recuperação de atletas que recuperaram e acabaram jogando depois. O pessoal do Nova Venécia, o departamento de médico lá, o pessoal fala muito disso. Lá foi um pensamento, assim, foi a primeira coisa que eu pensei em montar, porque lá atrás, em 2016, eu passei muita necessidade nisso daí. Né? Meu treinador lá era gaúcho, era o Guilherme Maculha. Ele chegava pra mim, se vira, guri. Eu quero o jogador do sábado. E não tinha como se virar, não tinha nada, entendeu? Então, essa parte fora de campo hoje é mais importante que você pode falar. Você pode contratar um jogador de 1 milhão e um jogador de 20 mil. Na reta final, cada um vai estar com 10 jogos. Se esse daqui não tiver uma boa alimentação e esse daqui tiver uma boa alimentação, uma boa fisioterapia, um bom trabalho, ele vai chegar mais inteiro do que esse de 1 milhão.
Claro que se 1 milhão tiver tudo bem, ele tá voando. Tá voando. Mas se não tiver... Se não tiver. Dá um exemplo que aconteceu em Minas. Teve clube que pagou 60 mil de bicho para um jogo, um determinado jogo, para uma logística de 3 dias, e pegou o ônibus, em vez de pegar um ônibus semi-leito ou leito para essa viagem, ele pegou um ônibus executivo, economizou 10 mil reais no ônibus, e o time foi lá e perdeu o jogo. Viagem mal feita, podemos dizer. Logística mal feita. Né? Então, se você parar para imaginar, pô, era melhor dar 50 mil de bicho, você pagar as 10 mil. Tudo isso é um processo fora de campo. Então, tudo que for fora de campo, você tem que controlar, porque você consegue controlar. A partir do momento que você entra, né? Às vezes o pessoal fala, mas ele gosta muito que a bola não entra por acaso do livro. Mas não entra. Não vai entrar. Ela pode entrar em um dia e no outro ano ela pode te arrebentar. É porque aqui no Espírito Santo, assim, tem muito trabalho errado que dá certo. Exatamente. E aí eu fico muito com essa revolta, sabe? De ver trabalho. Eu vejo, eu falo, porque eu tô lá no Linhares, eu vejo a batalha do Fabiano lá. O Fabiano, pô, campeão mundial, jogou no Flamengo, no Vasco, Europa. O cara tem uma visão de futebol muito diferente. Tem. E ele tá cobrando no extracampo uma parada assim que eu juro que como torcedor, a minha vontade de falar, cara, vamos ganhar o jogo primeiro. Mas não, ele sabe que aquilo ali ele tá plantando uma semente. Que aí, lá na frente, pode ajudar ele. Porque não adianta nada você ter o melhor jogador, sendo que ele tá dormindo num lugar ruim. Sendo que ele vai comer uma comida ruim. Isso daí sai mais caro. O Palmeiras apresentou agora um levantamento que, eu acho que dos últimos 5 anos, o Palmeiras economizou quase 10 milhões com lesões. O jogador, ele ganha por aptidão a jogo. Ele não ganha por mês. E o clube, ele tem prejuízo por aptidão a jogo. Você tem quantos jogos no Campeonato Capixaba? Na primeira fase, 9. 9. Até chegar na final, nós podemos falar, se você chegar na final, 19? Não, é 9... 6, 15, 17. 17, porque é isso. 17 jogos. Certo? 17 jogos. Não, que afinal é jogo, ele volta 18, então. 18. Então, você pega 18 jogos. Peraí. 9, aí quartas, ida e volta 2, 2, 4, 6, 15. É isso. Quarta, semi, final. 6 jogos do mata-mata. Então é 15. 15 jogos. 15 jogos. 15 jogos. Então você pega o salário do jogador. Divide por... Dos 3 meses, divide por 15. Que são 5 meses, que é até maio. Até, que você não, por mais que acabe em abril, você tem que fazer até maio. Aham, é. Né? Então você divide por 5. Então cada jogo que ele fica fora seu... É tantos mil. Tantos mil. Porque você contratou ele para jogar. Então, se você não coloca ele em condições no treino, de jogo, essas coisas, ele te arrebenta no orçamento. Porque você vai ter que contratar outro depois para repor isso aqui. Então, em vez de você gastar com um, você está gastando já com 2. Se você pegar, o Palmeiras tem um elenco muito enxuto. Que é a crítica da torcida. Que tem avião... Né? Exatamente. Está criticando. E o Palmeiras está com um elenco enxuto, não contrata qualquer um, não cai em leilão de mercado pela necessidade. Contratou o Breno Lopes do Juventude, contratou o Richard Rios, todos jogadores desacreditados, jogadores de pequenas divisões, de pequenos clubes sul-americanos, e está chegando. Por quê? O projeto Palmeiras é um projeto sólido, ele tem a visão já, está conceituado. Ele tá, com todas as críticas, ele está brigando. Eu falo que aqui hoje no Brasil tem alguns perfis. Botafogo, pega o jogador com 70% do elenco rodado na Europa com fim de contrato, não gasta nada. Palmeiras, contrata os da casa, América Latina. Flamengo, passou de 10 milhões contrato. Grêmio, o que ninguém quer, porque o Renato é o perfil do treinador. Essa é verdade, o Renato ressuscitou, vou falar agora do Grêmio, o Renato ressuscitou muito. Cortez, Léo Moura, Jael, beleza, mas aí tem uns que ninguém dava... Robinho. Não, peraí, não deu tão certo também. Mas... Aí tem uns que não deram certo, Thiago Neves, Diego Tardelli, André Balada. É a crítica, por exemplo, se você pegar de 2016 até quando o Grêmio ganhou em 2021, tem 50 jogadores que o Grêmio rescindiu o contrato. É muito alto. Então, aí você pega esse valor que foi rescindido de contrato e, querendo ou não, por exemplo, agora eu tô escutando, desde quando o Grêmio caiu, eu comecei a acompanhar mais a imprensa de lá. Aí os caras falam, beleza, o Grêmio ano passado passou um ano sem vender um jogador porque estava na Série B. Aí o Bitelo agora. O Grêmio no meio do ano passado fez um empréstimo no banco. Esse meio de ano, se o Grêmio não vendesse o Bitelo, que foi vendido agora, fazer outro empréstimo. Então o Grêmio ou tem que vender um jogador a cada 1 ano ou cada 6 meses,
ou tem que fazer empréstimo pro banco. Aí vem o planejamento financeiro do clube. Mas eu acho que agora, com essa nova volta do Renato, esse perfil mudou. Mas o Grêmio era isso, o desacreditado. Porque você pega muito, então, e o futebol capixaba, às vezes o torcedor em geral, a gente tem que entender o que nós somos. Né? Pô, o Luciano chegou proposta, o jogador sai. Primeiro que pro jogador renovar lá, o jogador exigia a cláusula de saída. Então é melhor ele sair deixando o percentual do clube do que ele sair sem deixar nada. Que é o que acontece muito no futebol hoje. Entendeu? Então, por exemplo, o Nova Venécia tinha os 2 Ians lá no Santa Cruz. Ele tinha o Dodô na Ponte, que acabou voltando. Depois foi Dodô e Max lá pro Maringá. Nova Venécia tinha o Arthur no Madureira. O Lira no Madureira. Nova Venécia tinha o Marcos Vinícius 04, que foi pro Vila Franquense, jogar sub-23 até hoje. Então, você pega esse projeto e você faz com o profissional que você estava fazendo. Porque a gente até criar a identidade de base, igual os outros clubes aqui, demora um pouco. Isso é um trabalho mais demorado. Mas com o profissional você já estava fazendo algo que poderia dar retorno para o clube. Então isso daí era fantástico. Por exemplo, o Ian estava indo numa linha tão grande que o Cuiabá, na época, tinha me ligado se podia enviar a equipe para poder avaliar, sondar os valores lá, que é já o scout do Cuiabá, para poder ver o Ian. O Ian lateral. Né? Me lembro. O Ian é o cabeludinho? Não, o cabeludinho é o zagueiro, que fazia os gols de falta. O Ian é o lateral esquerdo. Ian Juan Rodrigues, o que sofreu o pênalti contra o Atlético Goianiense. Isso, Entendeu? Então ele foi pro Santa Cruz, né? Aí quando ele foi pro Santa Cruz, o Cuiabá começou a monitorar, sondou os valores, tudo. Cuiabá, Cruzeiro e Ferroviário de São Paulo. Quando ele deu o passo no Santa Cruz, começou a jogar. Por quê? Você tá jogando com a torcida daquele tamanho do Santa, que bota 30 mil numa segunda-feira após uma derrota fora de casa, o cara fala, pô, ele tem personalidade para jogar aqui. Que é outra coisa, tem jogador que treme. Teve jogador agora da Portuguesa que foi mandado embora porque tava tremendo uma semana antes do jogo de volta do Caxias. Tava tremendo. Inventou lesão de todo tipo. Entendeu? Então tem um fator psicológico do jogador. Será que ele tá pronto para botar essa camisa? Se não aguenta, não vem. Não vem. Então esse processo. Então você faz isso daqui. Eu acho que o futebol capixaba ele tá muito nessa linha. Né? Eu acho que está muito nessa linha de você trazer jogadores, de você estruturar a um médio e longo prazo, principalmente a estrutura física dos clubes, e aí sim você depois vai dando peso. Querendo ou não, assim, tem uma pergunta mesmo. O scout hoje que move o futebol, querendo ou não. Hoje você tem dados. A importância da análise de desempenho. Eu tô para trazer uma plataforma que, querendo ou não, remete ao que você falou, que é a transmissão do jogo. A transmissão do jogo. Entendeu? Mesmo não sendo a imagem perfeita para análise, mas... Eu tinha um analista que eu pagava do meu bolso, na época do Nova Venécia, que ele avaliava o Nova Venécia como se ele fosse enfrentar o Nova Venécia. Então eu sabia os pontos frágeis do Nova Venécia. Então eu já fazia um mapeamento de mercado para a próxima temporada em cima das minhas fragilidades. Por exemplo, no ano passado o Nova Venécia caiu por Vitória na semifinal do estadual. Na análise interna nós achamos que faltou experiência, porque a camisa do Vitória pesou. Então nós buscamos jogadores com perfil mais experiente para chegar nesse momento a camisa do outro não pesar. É bom saber que a camisa pesa. Pesa, a camisa sempre vai pesar. Isso daí não tem como. Entendeu? Isso é história. Entendeu? Não adianta você vai chegar aqui e vai enfrentar qualquer desses 3 grandes aqui da capital, mas alguns da região metropolitana, que você vai achar que é a mesma coisa e você enfrentar um outro clube que está chegando agora na fase mata-mata. É diferente. A responsabilidade do jogador é diferente, só que também aumenta o nível de exigência no momento da contratação, que não é qualquer jogador que vai botar a camisa e vai resolver. Fato. Você está falando aí a plataforma que você vai trazer, questão de análise mesmo? Hoje estou trazendo essa... Está em andamento, nós já tivemos mais uma reunião ontem, né? Ela não é uma plataforma de vídeo, mas é uma plataforma que ela te dá dados estatísticos através de, por exemplo, BID atualizado. Ela te dá histórico do jogador através de súmula.
né? Trabalho, cara. Entendeu? Então, tipo assim, você vai minuciar o jogador, aí você pega a primeira parte. É uma parte da análise. Você precisa disso daqui. A outra, você vai pro vídeo. E a outra, você vai para informações pessoais. 8 jogadores já foram descartados por informações pessoais, por Vitória. Então eu sei que é um ponto importante lá. O extracampo que a gente estava falando anteriormente. Você pega um jogador, por exemplo, que não se cuida. Um jogador que tem dificuldade com peso. Um jogador que é difícil de relacionamento, de trato. Essas coisas. Então, Questão de balada ou bebida alcoólica. exatamente. Entendeu? Isso tudo vai interferir. Por quê? Hoje, se a gente traz, às vezes, dependendo do jogador que você vai trazer pro clube, às vezes ele pode se sentir dono do clube, ele pode achar maior do que o clube, mas ninguém é maior que o clube. Gabigol no Flamengo? E aí você pega o vídeo do Gabigol na comemoração do título, o que ele cantou junto com a torcida? Não lembro. Tite, Ah, tá, assim o Gabigol não precisa de você. E ele cantou, e agora provavelmente deve ser o Tite, o treinador da... E aí, como é que fica a relação do E vestiário? se você ler o livro do Tite, talvez você já vai saber a atitude dele. Veremos, o Luciano tá dando um spoiler pra gente aqui. É muito bacana. Luciano, outra coisa que eu queria, assim, é até talvez um pecado o jornalista falar dessa maneira, mas querendo ou não, que, cara, é muito, por exemplo, eu venho de Linhares pra cá pra poder gravar, acompanhar o dia a dia, mas o que a gente escuta, né, por grupo de WhatsApp, torcedor falando, alguns diretores até mesmo estão no grupo, você mesmo tá presente, mas não fala nada, só observa. Espertinho, o Luciano. Cara, o mercado aqui no futebol capixaba, você acha que tá inflacionado? Talvez pela chegada, como você falou, de pessoas com orçamento maior, deu essa inflacionada mesmo? Talvez o jogador que um tempo atrás você pagaria o salário de X, agora tá querendo um X e meio, alguma coisa assim, ou não? Tá tudo dentro da... 90% é muita especulação, né? Eu tô lá no grupo, mas você já até ia falar lá, mas aí tocou o telefone na hora e eu... Foi Deus que mandou um sinal. Mandou um sinal. Mas assim, o mercado, ele tá... Não vou falar que ele tá inflacionado. Na verdade, o futebol capixaba, não só o futebol capixaba, com outros futebol... Aqui do Rio mesmo, também tava conversando com alguns amigos da segunda lá. Os jogadores mudaram o valor. Não é que ele inflacionou, na verdade é que a gente não se preparou para estar dentro desses orçamentos. Se você pegar qualquer empresa, você pega uma empresa de 3 anos atrás, é um orçamento. Com aquele orçamento daqueles 3 anos atrás, não se faz mais futebol hoje. Não se faz mais aquela empresa hoje. Porque você tem um monte de situações que mudam o preço. Quem trabalha com matéria-prima, a matéria-prima aumentou, o combustível é outro preço, aí qualquer outra coisa. E isso é independente de política, ninguém está aqui falando. Mas o preço de 3 anos atrás é um e o preço de hoje é outro. Todo ano tem inflação, vai subir alguma coisa. E você tem que colocar isso na tua cabeça. O Nova Venécia subiu da Série B com 38 mil reais de folha. O Nova Venécia jogou a Série D ano passado com 90 mil reais da folha do elenco. O Nova Venécia consegue montar esse time de novo? Alguém consegue? Não consegue. O Português estava com a folha de 400. Caxias estava com a folha beirando 600. Caramba, a gente tá muito longe. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha pra gente tentar igualar a questão estrutural de orçamento a esses outros clubes. Se vai ser o outro que está inflacionando, eu não sei o orçamento dele, às vezes ele não está inflacionando, às vezes é o orçamento dele. Né? Então, por exemplo, você vai ter clube que vai gastar 300, 400 mil, se o outro vai gastar 200, se o outro vai gastar 100, 150, 80, mas que façam bem feito. Que, por exemplo, que a gente não chegue no estadual e tenha goleadas de 5, 6-0, que tenha vitórias de 1, 2, 3 gols, porque se você tiver uma lacuna muito grande em uma vitória, você desnivela o campeonato. Né? O campeonato tem que ser competitivo, isso valoriza, o público vai ficar atrativo. Né? Então, sabe, eu acho 90% de especulação de inflacionamento. Eu acho que é mais a gente olhar o que era 3 anos atrás ou 5 anos atrás e fazer um levantamento. Se você pegar, só somar a inflação aí dos últimos anos, dos últimos 5 anos, vamos supor que chegue perto de 50%. O que era 1.000, vale 1.500 hoje. Sim. Sem fazer muita força. Sim. Não, e realmente, pensando dessa maneira, porque se a gente, há 3 anos atrás, o nosso nível de futebol era outro, querendo ou não. Exatamente. E aí, se quer continuar no mesmo nível, você quer evoluir, querendo ou não, evolução gastar mais. Exato. Ou você vai aceitar jogador que você faz a composição para ele jogar com você e final de semana jogar no amador. Eis uma questão Entendeu? polêmica também. Aí você tá submerso a isso. Mas será que você, como patrocinador,
vai colocar a marca na camisa que o jogador tá jogando amador? Eu nem penso pela empresa, eu penso pela aquele conta que você falou. Vamos lá. Se o jogador fica 5 meses, ele ganha 10 mil por mês, são 50 mil. Se ele tem, no minimamente, 10 jogos. 10 jogos. Então é 5 mil por jogo. Por jogo. Aí ele vai jogar um amador e se machuca e fica fora de 5, 25 mil reais perdidos. Fora O outro pra repor. o outro pra Essa conta eu vou começar a fazer agora. Eu não fazia, nunca tinha pensado pra pensar por esse lado. O jogador é pago pela disponibilidade de jogo pro clube. O clube tem que calcular a rentabilidade. Tem contratações hoje, através de análise de mercado, hoje, através de dados sobre disponibilidade de jogo. O cara que não se machuca muito. Ele tem um valor de mercado diferente do outro que machuca muito. Isso aí é umas coisas que, igual, por exemplo, o PP. O PP chegou no Grêmio, nunca se machucou. Tem alguma coisa lá no CT lá do Grêmio que o cara se machucou 2 vezes já. Aí você pega, quantas vezes o PP jogou numa região sul fria? Caramba. Isso também inclui. Ele jogou no Flamengo. O PP foi da base toda do Flamengo, Cuiabá, e agora ele foi para a região de sul. Frio. Às vezes ele tem uma dificuldade, aí por isso que aí você já vem para a parte de fisiologia. Que aí você já vem com biomarcadores para identificar se tem algum nível de inflamação, se tem algum desequilíbrio. E querendo ou não, o Soares, que é já do Uruguai, que foi crescido nessa região Tá habituado mesmo com o joelho ruim. Exatamente. Isso também você tem que levar em consideração. Mudei totalmente agora. Vai fazer uma crítica ao jogador, perguntar aí, Luciano, o que você acha? Pode ser... Será que o gene dele não é um gênio ruim pra isso? Também tem isso. Tem isso, por exemplo, você tem uma dificuldade, eu não sei, lembra antes que jogador carioca não ia pra São Paulo? Aham. Por quê? Porque não tinha praia. Tinha essa situação. Complicado. E até já indo pra... Chegando um pouco nessa reta final, Luciano, até, cara, eu confesso que não tem como não falar, só ser do Nova Venécia, não sei. Porque eu confesso que eu não ouvi você falar. Cara, até que parte era realmente o que estava sendo falado de sendo gastando muito, o que aconteceu para sua saída do Nova Venécia, desse projeto todo, foi uma concepção da diretoria, uma redução de orçamento, o que houve ali para você deixar Eu acho que nós tivemos várias reuniões assim que terminou a Série D, né? E foi ter participação de todos, né? E foi definido o orçamento da equipe e o perfil de jogo, né? Primeiro que existe um desejo pela parte da diretoria acima de jogar a Copa Verde e nós se colocamos contra por causa do orçamento da Copa Verde, porque era um orçamento alto, porque o jogador já estava em casa, você tem que trazer todo mundo de novo, passagem de volta, aquela loucura toda, e não era muito, né? E isso daí teve um orçamento. O orçamento inicial ele foi aprovado, orçamento global, né? Foi aprovado. Quando chegou acho que foi novembro. Aí a gente estava com o elenco montado, tudo, a apresentação, tudo certinho, tudo funcionando. Teve a Copa do Mundo, voltou desde dezembro, janeiro, todo mundo funcionando, trabalho, vai daqui, vai dali. Quando chegou em janeiro, lá, eu já fui para casa em dezembro, já com o intuito que eu não queria mais voltar para o clube. Mas tem pessoas que estavam próximas lá em Nova Venécia que já sabia que eu já não queria continuar no clube. E isso não é problema pessoal com ninguém, era só questões pessoais, porque eu estava ficando mais em Nova Venécia, eu tenho família no Rio de Janeiro e estava começando a interferir na minha vida familiar, né? Eu tinha um problema com a minha esposa da distância, essas coisas todas. Às vezes ficava 2 meses sem casa, né? Então a gente era recém-casados. Quando eu casei, começou o Nova Venécia. Então, praticamente... Sua esposa realmente, né, foi guerreira, né? cara. Então, assim, foi mais por problemas familiares, né? A saída lá, por mais que tem muita gente que me diz qualquer coisa do tipo, eu falo, a maior prova da vida é você chegar para as pessoas envolvidas e perguntar. Mas tem que ter coragem, né? Você tem que chegar, por exemplo, fulano, que o dinheiro sair não chegava. Ué, mas o Luciano não era o financeiro. Porque, por exemplo, quando eu escutei, claro, quando você saiu, entrou outra pessoa lá e foi na rádio, fez entrevista, eu escutei, tinha jogador no banco ganhando salário de 2 dígitos, que é algo aqui no Espírito Santo. Tinha. Hoje tinha jogador, por exemplo, o Cleito ganhava 14. O Vitão ganhava 6. Só que o Thiago Betim ganhava 2.500. Analisa os 3 currículos. Mas o orçamento da folha do time era R$152 mil.
É isso que eu tô te falando. Se você tá dentro do seu perfil, do seu orçamento, for aprovado o orçamento global, a distribuição salarial dentro não impede. Você não pode passar o teto. É o que eu falo. Vamos dar um exemplo. Nós temos hoje no Real Madrid. O Vinícius Júnior ganha a mesma coisa do Kroos? Não. Apesar que o Vinícius joga muito mais bola. Mas bola. o Kroos tem uma história. Tem mais história. Entendeu? Aquela velha história do Neymar e Ganso. Né? Antes o Ganso ganhava mais, depois o Neymar passou e começou a ganhar mais do que o Ganso. Então, se você tem hoje, independente disso, você vai para qualquer clube. Teto salarial hoje para mim é a limitação de pensamento. Né? É melhor você definir, vou trabalhar com 20 jogadores, 22, 24, e o orçamento é 150, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. Dentro desse orçamento, o jeito que você montar a equipe, meu amigo, tá montado, só não pode estourar o valor final. Né? E dentro do valor que foi pré-estabelecido, foi montado dentro do que foi aprovado. A questão é que foi enviado, tudo isso daí foi mostrado, tudo apresentado antes. Né? Lógico que eu ouvi as entrevistas, vi muito, e cada um fala o que quer, fala o que não quer, mas eu não tenho nem o que falar dele porque eu nunca trabalhei com ele. Né? Não estava lá também. Eu não estava lá também para falar a respeito dele, né? Mas assim, eu vi muitas inverdades, até muitos jogadores da época lá começaram a me mandar mensagem, algumas coisas. Mas eu acho que ficou aquela sensação seguinte, é igual prefeitura de cidade pequena, quando o prefeito assume, você tem que falar que tudo está errado. E talvez, assim, até uma dúvida minha, você acha que talvez esperavam que o orçamento talvez não fosse crescer? Talvez quem estava ali com o dinheiro não achou que iria gastar daquela maneira? Pelo talvez o clube ser novo, cara, acho que eu vou gastar tanto, na verdade estou gastando 2x, sei lá. Exato, mas nunca foi fora do previsto. Por quê? O Nova Venécia, quando ele iniciou, você tinha que contratar jogador e comprar estrutura. Nós não tinha bola para treinar. O Nova Venécia começou do zero, gente. É verdade, né? Vamos lembrar, né? O Nova Venécia começou do zero. Então, a fisioterapia que foi montada no Nova Venécia com a Vanutri foi 0,800. Nós conseguimos através de patrocínio. Através de várias reuniões que eu ia no Rio de Janeiro, nós conseguimos. A Vanutri tá no Grêmio hoje. Tá no Grêmio, vai fechar agora com um clube grande do Rio. Entendeu? Já tá no Fluminense já também, não tá? Então, maior do que o Fluminense. Ah, tá. Entendeu? Então, tipo assim... já tá lá também. Já tá lá também. Sobre o Flamengo e Vasco, fica a dica. Então, nós tínhamos hoje o departamento de fisioterapia mais moderno do estado esportivo. Entendeu? E 50% do departamento, até mais um pouco, ele foi montado gratuito, através de parcerias, trocas e alguma coisa. Só que a gente tinha uma equipe, quando eu falei lá para a equipe que estava lá, gente, o Luciano é remunerado. O Luciano não é a pessoa mais importante do clube. A pessoa mais importante do clube são aqueles que são voluntários, que dão a vida pelo clube sem receber nenhum real. E aqui eu citei várias pessoas que estavam lá. Quando eu saio, você pode ver que deu uma queda muito grande no padrão do time. Desde a comunicação ao padrão de várias coisas, de logística, essas coisas. Não sei se o Luciano era isso, se o Luciano era aquilo, cara. Não tô aqui para fazer meia culpa, né? A gente erra, todos nós erramos. Mas a mudança é drástica. Até do nível de contratação e os valores que estavam sendo pagos para os atletas, era muito irrisório. Atleta jogando amador com a camisa do Nova Venécia nunca existiu quando eu estava lá. Porque o que chegou até a mim, claro que são papos de bastidor, é que a torneira de quem estava botando dinheiro estava fechando. Aí por isso que teve essa queda. Daí tem que saber o que realmente aconteceu e aí temos oportunidade para outras pessoas. Eu saí depois do jogo do Serra. Só que quando jogou o jogo do Serra, na segunda-feira eu já tinha comunicado ao presidente que eu iria sair. Né? Até então eu tinha uma proposta já para sair, só que eu não quis assumir o clube naquele momento. Né? A saída nós conversamos, eu, o presidente e a Rose, que era a gerente administrativa, falei para ele, não tenho mágoa de ninguém, a única coisa assim, realmente é fim de ciclo. Eu acho que já não estou conseguindo, já não estava começando a ficar mais tempo no Rio do que lá, então tipo assim, já não estava, sabe, quando você acha que deu para você ali a melhor coisa. Sim. E uma coisa que eu aprendi na vida, se você está incomodado, quem tem que sair é você. Porque os outros às vezes não estão incomodados. Então se você ficar na briga de incomodado, você não sai. Eu saí.
Sobre a queda de receita no futuro dessas outras coisas, eu não sei a que nível foi depois. Porque você saiu, então... Eu saí, eu não sei se houve essa queda de receitas, né? Porque aí eu deixei de ter todo tipo de informação de lá. Mas até aquele momento ali a gente tinha uma receita muito boa de loja, de sócio, né? E de patrocínio. A gente tinha uma receita próxima a 3 dígitos, juntando isso tudo, né? Eu tirei uma dúvida com você. Me falaram uma vez que de patrocínio cobria 60% do gás do Nova Venécia. Sim. Nós chegamos a bater isso. Caramba. Porque Capixaba... nós investimos na comunicação. Nós tínhamos uma equipe boa de comunicação, nós tínhamos pessoas boas, pessoas às vezes que não cobravam nada para fazer tudo isso, né? E tinham liberdade. E a gente estava indo para um nível muito diferente. Sabe o que eu penso que é algo assim realmente extraordinário? Eu penso por Linhares. É uma cidade bem maior que Nova Venécia, tem bem mais empresas, porém, ter 60% da folha bancária, 60% dos gastos bancados por patrocínio de camisa, é algo assim que eu queria ver que chegasse ao nível disso no Linhares. Hoje, para você ter isso, você tem que vender o teu produto, né? E para você vender o teu produto, você tem que expor o teu produto. E tem as redes sociais. Expor e outra, camisa. Nós chegamos no nível que, por exemplo, no ano passado, nós estávamos vendendo camisa sem patrocínio, pô. O patrocinador já tinha que aceitar as nossas condições. Isso é um detalhe importante também. Entendeu? Então, tipo assim, nós chegamos a pouco mais de 20 produtos. Acho que aquela do Venezia, né, que foi... Venezia, que foi a ideia nossa, entendeu? A camisa de aquecimento. Então, tipo assim, você hoje... Cara, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Só que estruturar o grande dá mão de obra. E aí você tem que ter pessoa qualificada para poder fazer isso. Então, se você chega nos lugares e as relações com as pessoas assim de trabalho, porque todo mundo que fala do Luciano lá do Nova Venécia são pessoas que não trabalharam com o Luciano. Bem pensado por esse lado. Entendeu? Agora, se você ligar pro massagista, você ligar pro roupeiro, se você ligar pro motorista do ônibus, se você ligar pro porteiro, você ligar pro jogador, pra ciclano, pra fulano, aí você vai ter a melhor opinião do Luciano. Entendi. Pra ir pra reta final, cara, como é que você, quando chegou no Espírito Santo, viu a Capixaba na depressão, fazendo meme? E assim, eu lembro, ele falou, cara, vocês são os únicos ainda que conseguem dar. Eu lembro quando a gente foi lá na Copa do Brasil e o Robson falou, velho, vocês dois ainda são os que batalham, querendo ou não. Tinha o Lucas Melo, o Bernardo. Cara, é algo assim, você que rodou já o Nordeste, futebol do Rio, eu acho que é algo diferente, peculiar daqui. É bem diferente. Hoje você não encontra o que tem aqui. Às vezes o pessoal pensa que o futebol capixaba não tem muita coisa. Nós temos um dos melhores fisiologistas do Brasil aqui. Nós temos vocês aqui, né? O que falta é os clubes entenderem e não transferir a responsabilidade das administrações e das gestões aos terceiros, né? Então, quando eu vi o capixaba, todos aqueles memes, tudo se interage, tudo é valor de mídia. Eu usei várias vezes informação para colocar para o patrocinador o alcance. Entendeu? Eu não podia usar na minha plataforma, porque era uma informação terceirizada, mas eu usava na conversa. Falava, ó, aqui, ó, isso daqui é tudo terceiros. Seguidores terceiros. Então, tudo isso vai te puxar. Aí nós tivemos a sorte ainda de sair gol do Arthur, e gol do Fantástico, tal, aquelas coisas todas. Só que quando mais discussão eu vejo lá no grupo, quanto muita discussão de futebol capixaba, você tá falando de futebol capixaba. Independente se é bom ou ruim, você tá falando daquilo. E eu acho que é a partir disso, né? Então, quando você pega tudo, você pega o meme que vinga, vai daqui, é uma forma de você dar uma informação ao futebol, né, de uma forma mais descontraída, que eu acho que é o que está indo. Porque o futebol tem muita pressão. Então, você vai lá... Por exemplo, eu proibi os jogadores do Nova Venécia de comentar as postagens lá. Porque era meme, eu falei pra eles, cara, é meme aquilo, você vai postar daqui a pouco, um adversário vai pegar aquilo ali e vai usar, mas você comentou aquilo lá, entendeu? Vai usar aquilo ali de... Eu nunca imaginei que essa CBD ia chegar nesse nível, cara. Entendeu? Porque assim, tinha uns memes. Regras pra chegar no Venécia, proibido comentar na Capixaba da depressão. Eu falava, aí eu falei assim, leão, avassalador, não sei lá o que, o jogador dizia tudo lá embaixo, soltava o leãozinho lá, eu falei, não, gente, deixa eles lá no meme e tal, e a gente é outro mundo. Nosso mundo é o campo, é o resultado. Agora, lá não. E até pra pegar a reta final e sair um pouco do Nova Venécia, o que o torcedor do Vitória pode esperar do Vitória para 2024? Cara, é um time muito competitivo.
eu não abro mão disso, né? É um time que vai lutar os 90 minutos, né? Então, às vezes não vai na técnica, mas a vontade ela não pode faltar, né? E ele pode ter certeza que o time vai chegar, né? Eu não venho para passear, não. Luciano, muito obrigado por essa conversa, meu parceiro. Obrigadão mesmo de coração. Sucesso no Vitória. Eu tenho que fazer entrevista. Eu quero trazer o Perovone aqui, quero trazer o Camilo, quero trazer o Rodolfo. Então, Ademar, o Guto. Então, tem muito Vitória aqui no CT Talk Show. Muito obrigado mesmo por estar aqui disponibilizando o seu tempo. Obrigado, Vinícius. Até mais e sucesso aí na temporada também. Valeu, muito obrigado. Você que acompanhou o CT Talk Show até agora, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e também ajude nossos patrocinadores. Vistec Serviço e Tecnologia. A propaganda da Vistec vem agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Pocarbet, o jeito capixaba de torcer e se divertir. O link na descrição para você poder apostar. Baú do Cabeleiro, onde você encontra camisas de todos os times capixabas. Também o link na descrição para você poder conhecer a loja. Você que quer ajudar a CT Talk Show, fazer sua doação, o Pix está passando aqui na tela. Faça a doação de qualquer quantia, vai ser muito bem-vindo. E também Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Trecheira de Freitas e Onápolis. Valeu, galera. Até a próxima.